Olá, você aluno, você aluna do curso de administração. Estamos trazendo aqui uma videoaula para você sobre a nossa disciplina de gestão financeira e orçamentária empresarial 1. Sou o professor Cartegiano Duarte, estou começando agora esse conteúdo. Espero que você dê uma lida na apostila, que assista essa nossa videoaula. E nós também teremos um encontro, ou vários encontros, dependendo da situação, para que a gente possa tirar algumas dúvidas. A gente também vai estar participando de um sistema de tutorias, onde nós estaremos nos encontrando em reuniões virtuais, para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês. Então fiquem atentos ao nosso conteúdo, que nós estaremos começando agora, especialmente para vocês. Como eu falei, a nossa disciplina é Gestão Financeira e Orçamentária Empresarial 1. E logo de cara vamos trazer aqui as considerações iniciais sobre essa disciplina. Lembrando para você que uma empresa saudável financeiramente é uma empresa que ela consegue fazer uma boa gestão financeira. Nas empresas há necessidade de ter gestores voltados para o financeiro da empresa. A parte financeira ela é importante, assim como também outras partes, como a mercadológica, como a parte de produção e outras partes que possam vir a compor a empresa. A parte financeira é quem mostra se a empresa está bem ou se a empresa ela não está bem, se ela está no caminho correto financeiramente ou se ela não está no caminho correto. Então, para isso, nós precisamos trabalhar com processos de planejamentos financeiros e orçamentários, que tem tudo a ver com essa nossa disciplina. Na realidade, especificamente falando, é o que nós veremos aqui na nossa disciplina. Então, vão ser apresentados para vocês alguns aspectos de planejamento, identificação e classificação das variáveis e os tipos de planejamento, como, por exemplo, o planejamento estratégico, o planejamento tático e também o planejamento operacional. Então, eu trago aqui a seguinte situação para você, uma situação hipotética, onde eu coloquei um nome fictício, para que a gente possa ver essa situação e para que possamos saber como é que nós deveremos atuar para depois tentar ajudar esta empresa. Então imagine que uma pessoa de nome fictício, chamada de Antônio José de Souza, ou melhor dizendo, o senhor Antônio, trabalhou cerca de 15 anos em uma indústria brasileira de calçados. E ele, há pouco mais de 2 anos, ele foi demitido da empresa. Por quê? Porque a empresa ela teve um replanejamento empresarial. Então, com a experiência e com o conhecimento que ele conseguiu adquirir durante esse tempo que ele ficou na empresa, ele decidiu empreender no mesmo ramo de atividade, considerando uma tendência mundial quanto aos aspectos ambientais. Então, já houve, de certa forma, uma preocupação com relação a isso, né? No entanto, ele já quis levar em consideração a ISO 14000 ao abrir a empresa dele. A ISO ela é uma sigla de normas e regulamentações propostas, onde as empresas elas seguem regras e regulamentos, onde elas se propõem a não prejudicar o meio ambiente, né? Evitando que esse meio ambiente ele se torne poluído ou que possa trazer outros problemas para o meio ambiente, né? Então ele já teve essa preocupação. Nesse caso ele já colocou no seu projeto a ideia da ISO 14000. Ele começou a desenvolver a sua empresa, né? No entanto, ele não fez nenhum planejamento financeiro. Ele nunca fez nenhum controle com relação a essa empresa. Ele nunca desenvolveu atividades que pudessem estar voltadas para o planejamento em si. Ele criou a empresa e ele foi desenvolvendo e fazendo algumas adaptações. Então, ele contratou você, né, para desenvolver as atividades propostas de um planejamento. Ele quer que você, que é do ramo empresarial, né, do ramo da administração empresarial, você possa ajudá-lo a trabalhar com essa empresa dele para que a empresa possa melhorar. Então, o senhor Antônio ele criou a empresa para adquirir e revender calçados ecologicamente corretos, né? O nome da empresa que nós estamos trazendo para vocês, que eu falei que é um nome fictício, né, que a gente trouxe aqui na nossa situação, a situação hipotética, então é a Calçados Belos. Ela é uma microempresa individual e ela foi constituída legalmente há cerca de 3 meses, né? A Calçado Belos até agora não tem nenhum planejamento e o senhor Antônio
ele fez questão de contratar você, porque já sabe que você é uma pessoa que trabalha nessa área, e ele quer idealizar e implantar um planejamento financeiro e orçamentário para esse negócio que ele está se propondo a tocar para frente. Ele quer que a empresa dele ela realmente caminhe bem. Então nós podemos levantar aqui algumas questões. Qual é a real importância do planejamento, tanto para as pessoas físicas como para as pessoas jurídicas, né? Trazendo um caso aqui, por exemplo, imagine que que uma pessoa, vamos colocar outro nome fictício, uma pessoa de nome José, ele deseja comprar uma moto daqui a um ano, né? A pergunta é, o que é que ele vai ter que fazer para comprar essa moto, né? Outro exemplo, vamos pegar outra pessoa também com nome fictício chamado de Joaquim. Se Joaquim ele quer se aposentar daqui a 50 anos, então nesse caso ele vai ter que traçar metas para conseguir a sua independência financeira, né? Já a pessoa jurídica, que é a empresa, ela também precisa de um planejamento para que haja um crescimento e um desenvolvimento dessa empresa. A empresa ela é criada para dar lucro, né? Mas não é simplesmente lucro a curto prazo. Ela precisa ser trabalhada para dar lucro a longo prazo. É um lucro que ele vai crescer durante muito tempo, caso essa empresa ela tenha um bom planejamento financeiro. O ideal é que o lucro ele seja constante, ele cresça, ele aconteça de forma ascendente e ele dure bastante tempo. O planejamento financeiro ele também pode ser desenvolvido até para a nossa vida, para a vida pessoal, né? Além do mais, ele pode ser transposto para a empresa. Pessoas que administram as suas finanças bem, né, elas têm essa habilidade também para administrar as empresas, caso elas consigam se especializarem nessa área ou fazer uma faculdade, por exemplo, como vocês estão fazendo. Isso vai ser muito bom para que vocês apliquem esses conhecimentos em relação às empresas, né? Isso faz com que haja uma percepção que o trabalho está sendo recompensado a partir do momento que haja esse planejamento. Caso tenha sido feita uma boa análise e um bom planejamento financeiro, a tendência é que você possa colher bons frutos. Então, como compreender, desenvolver e aplicar os conceitos da nossa disciplina, que nós estamos cursando, a diversos ramos do negócio, né? O certo é que quanto mais se desenvolve o planejamento financeiro, mais você percebe a importância dele. Por quê? Porque ele vai trazer benefícios para a empresa. Aí eu trago mais algumas perguntas para vocês. Como você controla as suas finanças? Você sai por aí simplesmente gastando o seu dinheiro ou você faz um planejamento? Para ser um bom gestor das finanças pessoais ou mesmo empresariais, é preciso acompanhar de forma constante o fluxo do dinheiro. Você tem que saber quanto está entrando de dinheiro, quanto está saindo, quanto é que você está gastando, quais são os gastos que você tem. Tudo isso é importante. Para tanto, é importante entender, né, o seguinte: quais são os processos do planejamento, como podemos analisá-lo, quais são as técnicas que podem ser aplicadas para se ter melhores resultados no futuro. Os conhecimentos eles serão aplicados na idealização e implantação de um planejamento financeiro e orçamentário de uma microempresa da área de fabricação de calçados, que é exatamente voltada aqui para a empresa do senhor Antônio, que nós citamos logo de início aqui na nossa aula. Os conhecimentos prévios necessários para que tudo dê certo são conceitos de planejamento financeiro e orçamentário, planejamento estratégico, planejamento tático e também o planejamento operacional. A situação geradora de aprendizagem, nós trazemos algumas perguntas aqui a você. Por que planejar? Você já pensou nisso? Por que eu devo planejar? Qual a importância do planejamento na vida das organizações? Você acha que as organizações elas devem fazer planejamentos? Reflita um pouco sobre isso. Sabemos que existem empresas que elas não fazem nenhum tipo de planejamento, elas simplesmente são criadas diante de uma certa necessidade. No entanto, elas passam a enfrentar problemas exatamente porque elas não fazem planejamento. Então, com planejamento seria muito mais fácil que elas pudessem superar essas dificuldades ou antecipassem a essas dificuldades que possam surgir.
que possam vir a surgir. É possível saber que existirá um problema pela frente, mas com uma certa antecipação, a empresa já pode se programar para que ela possa resolver isso de uma forma satisfatória, para que não aconteça uma situação catastrófica, né? O problema, ele poderá aparecer, mas ele será solucionado muito rápido se a empresa estiver preparada para isso. E eu trago aqui uma situação que eu peço atenção para você. O que é preciso para resolver uma situação problema, como as situações problemas que nós estaremos trazendo aqui para vocês. Então, para resolver um problema, você precisa, primeiramente, conhecer e interpretar os detalhes desse problema. Você tem que procurar entender onde se passa essa situação, quais são as pessoas ou os agentes que estão envolvidos e quais são os recursos que estarão disponíveis para que você possa utilizar. Depois vai ser hora de você problematizar a situação que vai ser apresentada para você e que possa ser baseada numa realidade de mercado, onde você vai poder tomar um posicionamento para tentar resolver essa situação. Então, nós trazemos aqui para você, aqui na nossa apresentação, a primeira situação problema, voltada para esse caso do senhor Antônio, que nós já mencionamos, né? Então, nessa primeira situação problema, a missão sua será ajudar o senhor Antônio a resolver o problema na empresa. Imagina aí, ele está com esse problema e ele contratou você porque ele acredita em você. Olha o tamanho da responsabilidade. E você irá ajudá-lo a resolver esse problema na empresa dele, né? No entanto, primeiro é preciso saber quais são os planejamentos que você poderá utilizar. Sabendo que existe o planejamento estratégico, assim também como o planejamento tático e o planejamento operacional. Professor, mas o que é um planejamento? Eu já ouvi tanto falar nessa palavra, então vamos analisar agora de uma forma um pouco mais profunda. O planejamento, né, é a partir do momento que alguns objetivos ou metas são estabelecidos e há o desejo de alcançá-los, então nós estamos falando exatamente de um planejamento. Aí, para alcançar os objetivos e as metas, o que é que eu devo fazer? Quem vai ser responsável pelas atividades propostas para que a empresa ou mesmo a pessoa física, ela chegue a esse ponto que está estabelecido? Planejamento, então, ele vai apresentar-se como algumas ações que são desenvolvidas ao longo do tempo para alcançar um objetivo. Assim, em uma organização, é importante que todos entendam o que estão fazendo. Todas as pessoas envolvidas no processo, elas precisam estarem a par do que está acontecendo, né? Então, logo, todos precisam entender qual o motivo do objetivo, né? O motivo de chegar em um determinado ponto e as vantagens de estar naquele local. Assim, uma empresa que pretende, por exemplo, crescer 20% no mercado, ela precisa entender quais são esses 20% para poder ela crescer. As pessoas que estão envolvidas ali na empresa também precisam compreender quais são as políticas de mercado que ela tem que adotar para chegar a esse ponto, quais são os setores que serão influenciados, se é o setor financeiro, se é o setor de marketing, se é o de produção, se é o de logística, né? Voltando à situação lá do seu Antônio, então nós trazemos aqui para vocês uma tabela, onde poderá classificar de uma forma mais fácil para você entender tudo isso e para que não fique complexo. Então, a tabela que nós apresentamos, ela tem como título o seguinte: classificação dos elementos pertencentes a cada um dos níveis hierárquicos do planejamento. E como vocês veem aí na tabela que eu estou apresentando, né, o número 1 nós colocamos aqui, vender calçados. O número 2, proprietário, que seria o senhor Antônio, esse personagem da nossa história hipotética, né? O 3, tendência futura mundial, ISO 14000. O 4, fornecedores, ISO 14000. O número 5, é você que vai ajudar o senhor Antônio com a empresa dele. Número 6, administrador, que é o próprio senhor Antônio, que é o proprietário da empresa. O 7, o objetivo principal, né? O 8, o sonho. O 9, funcionário. 10, ponto comercial. O 11, o fornecedor de serviços contábeis. O 12, fornecedor de água. O 13, fornecedor de luz. O 14, fornecedor de telefone, celular e internet. O 15, móveis e utensílios. O 16, equipamentos de informática. O 17, propaganda e marketing. O 18, coquetel para convidados.
O 19, compra de sapatos. O 20, venda de sapatos. O 21, pagamento de contas. E o 22, ausência de sobra de dinheiro. Então, nós colocamos aqui em uma ordem numérica para que vocês possam bem observar essa tabela. Como eu já falei, que o título dela é Classificação dos elementos pertencentes a cada um dos níveis hierárquicos do planejamento, né? Então, para tentar organizar tudo isso, a gente colocou nessa tabela. Aí o que deve ser feito é a classificação quanto aos níveis de planejamento, né? Cada nível ele é pertinente à classificação dentro do planejamento. Ah, professor, e quais são? Bom, nós temos o planejamento estratégico, que nós chamaremos aqui de PE, planejamento tático, que nós chamaremos de PT, e o planejamento operacional, que nós chamaremos de PO. Só a título de curiosidade para vocês, é importante ressaltar que existem várias ISOs, né, que nós estamos abordando aqui, a ISO 14000, mas é importante que vocês saibam que existem outras também. O planejamento ele deve ser feito para que a empresa ela tenha sucesso e para que ela possa ter também vida longa, né, que ela possa ter longevidade. Às vezes, dentro do mesmo setor, tem 3 tipos de planejamento diferentes. Você sabia disso? Nós iremos já detalhar para que você possa compreender melhor. O importante é você entender cada um deles e as subordinações, para na hora de você organizar, saber bem melhor como é que você irá colocar tudo isso, né? O planejamento estratégico, conforme eu estou apresentando aqui para vocês, ele também é chamado de PE, aqui na nossa colocação, para que vocês compreendam melhor. Professor, como é que funciona esse planejamento estratégico? Bom, vamos supor que nós temos uma pirâmide, certo? No ponto mais alto da pirâmide vai estar o nosso planejamento estratégico. Então, ele está no topo dessa pirâmide que nós estamos aqui mencionando para você. E eu peço aqui para você prestar atenção nessa situação que eu vou colocar agora. Ó. Enquanto o plano estratégico ele está no topo da pirâmide, o plano tático ou planejamento tático ele vai estar no meio dessa pirâmide. E o outro tipo de planejamento, que é o operacional, ele vai estar na base desta pirâmide. Isso nunca pode ser esquecido, porque isso, pessoal, é a base do planejamento. Então, é importante que você lembre dessas considerações que eu estou aqui falando para você. Então, entendendo cada nível do planejamento, como é que ele funciona. Professor, o senhor vai falar de qual primeiro? O senhor vai falar para mim aqui sobre o planejamento operacional, sobre o planejamento tático, né? Qual é o que o senhor vai abordar primeiro? Pessoal, nós vamos falar primeiro sobre o planejamento a nível estratégico, aquele que eu falei para você, que vai ficar no topo da nossa pirâmide, né? Então, sabendo que ele fica no topo da pirâmide, ele está no topo da administração. Ah, professor, isso é interessante. Pois muito bem, ele está no topo. As decisões de quem está no topo da administração, elas vão ser bem mais amplas, né? Pois elas serão decisões estratégicas. E quem vai tomar as decisões é quem está lá no topo? Exatamente, bem observado. Quem está no topo dessa pirâmide são exatamente as pessoas que vão estar traçando essas estratégias perante a empresa, né? As decisões estratégicas, elas precisam estar alinhadas com a missão da empresa. Então, quem está trabalhando no setor estratégico precisa saber quais são as missões da empresa. Precisa saber também qual é a visão que essa empresa tem e quais são os valores que essa empresa prega, né? Tudo isso é importante para quem está exatamente trabalhando nesse nível estratégico. Então, é importante você saber quando foi definida a missão da empresa. Em algum momento, alguém definiu essa missão e é importante você saber quando foi que isso aconteceu. A visão e os valores dessa empresa também precisam você precisa saber quais são, né? E saber onde essa empresa pretende chegar. Não tem como eu caminhar junto com a empresa se eu não sei onde ela pretende chegar. Então, não só você, mas todas as pessoas que trabalham no âmbito da empresa, elas precisam estar familiarizadas com isso. Elas precisam ter um conhecimento para fazerem um trabalho para que essa empresa possa crescer. Elas precisam também estar inseridas no planejamento que será feito para que haja um crescimento, né? É a alta gerência que irá traçar os objetivos da empresa e as diretrizes
para que o nível tático, lembra aquele nível que vai ficar no meio da pirâmide, que é o campo da gerência da empresa. Então, só repetindo aí, a alta gerência, ou seja, o nível estratégico é quem vai traçar as diretrizes para que o plano tático, ou seja, aquele que fica no meio da pirâmide, né, ou seja, a gerência da empresa, possa fazer a leitura ou a interpretação, direcionando em seguida para o nível operacional para que execute. Ah, professor, agora eu entendi. Quer dizer que nós vamos ter aí o nível estratégico, né, que é quem vai estar pensando, que é quem vai estar organizando a empresa, que é quem vai estar traçando as estratégias. Logo em seguida, ele vai passar isso para o nível tático, que é o nível de gerência da empresa, para que o nível de gerência, as pessoas que estejam envolvidas na gerência, elas possam passar para o outro nível. E qual é o outro nível? É o nível operacional. Acredito que agora ficou bem mais fácil de entender, né? Como eu já falei, é como se fosse uma pirâmide, o nível estratégico lá no topo da pirâmide, o nível tático no meio da pirâmide e o nível operacional na base da pirâmide. Ou seja, o nível operacional é o responsável por executar as missões. Compreende-se então que a execução ela fica no nível operacional. Logo, nós podemos dizer o seguinte, né? No nível estratégico, tem decisões estratégicas. No nível tático, as decisões são de nível tático. E no nível operacional, as decisões são de nível operacional. Professor, agora ficou bem mais clara a situação. Que bom, você está compreendendo. Então, mais uma vez, voltando para aquela situação, problema do senhor Antônio, lembra a situação que eu falei para você? As variáveis que assumem os três tipos de forma simultânea são os itens marca da empresa, ou seja, a marca da empresa ela precisa estar no nível estratégico, no nível tático e também no nível operacional. O proprietário da empresa também ele está envolvido em todo este conjunto. Ele também vai estar no nível estratégico, assim como no nível tático e também no nível operacional. As variáveis que assumem dois tipos simultâneos, como tipo, por exemplo, o fornecedor, né, baseado na ISO 14000, então vai assumir dois tipos simultaneamente. Algumas variáveis, às vezes, elas assumem três tipos no planejamento, ou seja, ela vai estar nos três níveis, né? A marca da empresa e o proprietário, por exemplo, são essas situações que eu coloquei para vocês. As variáveis estratégicas, né? A tendência futura mundial, que no caso lá o proprietário da empresa está preocupado com a ISO 14000, refere-se ao posicionamento estratégico do produto que ele vai estar oferecendo pela sua empresa. O objetivo principal ele é determinado pela alta direção da empresa. O sonho é determinado pela direção e está associado ao que buscar para o futuro da organização. E sobre as variáveis táticas, professor, o senhor poderia falar sobre isso também? Percebam que nesse slide aqui que eu estou mostrando, né, nessa apresentação para vocês, tem os números aqui do lado dos tópicos que eu apresento também para que vocês possam entender melhor. Então, nas variáveis táticas, aqui tem o número 6, o administrador, que é o senhor Antônio. O administrador está relacionado ao plano tático, pois ele tem a função de planejar e buscar os resultados com o objetivo de atender às diretrizes gerais. O ponto comercial, ele se refere à disponibilização de recursos para a execução de atividades da empresa. Então, ele vai estar associado aos investimentos que vão acontecer não só a médio prazo, mas também a longo prazo. Os móveis e os utensílios utilizados na empresa, né, se referem à disponibilização de recursos para a execução das atividades da empresa. Então, está associado aos investimentos também, não só a longo prazo, mas também a médio prazo. Os equipamentos informática que se referem à disponibilização de recursos para a execução das atividades da empresa está associada aos investimentos também a médio e a longo prazo. E a propaganda e o marketing, professor? Quanto ao prazo de implementação ou qualquer ação superior a 2 anos. Então, continuando aqui, né, nós apresentamos logo em seguida aqui também outra tabela para vocês, onde nós temos aqui no título da nossa tabela classificação dos elementos pertencentes a cada um dos níveis hierárquicos do planejamento, né? Então, nós colocamos aqui, marcamos com X, né? Vocês vão observar aí na nossa tabela, onde nós colocamos lá, vender sapatos, proprietário, senhor Antônio, a tendência mundial, que é a ISO 14000, fornecedores, que é a ISO 14000, né?
que estão relacionados com a ISO 14000, você que está ajudando o senhor Antônio, toda essa tabela aqui que vai do número 1 ao número 22, ela está representando bem muito tudo isso que nós acabamos de colocar. Lembrando que tudo vai depender também do objetivo que a empresa traçou. Por isso que você, que está envolvido na empresa nesse momento, precisa saber quais são os objetivos reais da empresa para que você possa ajudá-la no planejamento. Tá? A partir do momento que se monta a tabela, fica bem mais fácil trabalhar. Aí nós vamos agora, pessoal, refletir um pouco sobre o assunto. Veja bem, ó, o senhor Antônio, ele teve uma necessidade de fazer um planejamento financeiro, né? Mas ele percebeu que ele precisava de ferramentas e também precisava de recursos. Fazer um planejamento, não é só você, eu vou fazer o planejamento a partir de agora e vai ser assim, não. Você tem que antes pensar o que é que você vai utilizar para fazer um bom planejamento. Então é importante que quando você vai, por exemplo, construir uma casa, né, é ideal que você faça um planejamento sobre a média que você vai gastar, porque se você não fizer, você pode gastar de uma forma aleatória e no final das contas não saber nem quanto gastou, né? Assim você vai ter uma estimativa de valor quando você faz um planejamento. Você pode, por exemplo, ser um pouco flexível, um pouco estático ou até um pouco mais rígido diante da situação. O importante é saber onde você irá atender o objetivo e você irá conseguir o que você deseja, né? Então, para que tenha um bom funcionamento, deve haver um bom planejamento. Você vai ter que trabalhar esses orçamentos para poder atingir aquele objetivo proposto pela empresa, né? Então, estudando alguns tipos de orçamentos para a gente entender melhor. Lembra aí, ó, que o senhor Antônio ele sabe que pode existir tipos de orçamento, mas ele ficou muito interessado em duas situações que foram apresentadas para ele, o modelo estático e o modelo flexível. Ele ficou bastante atento para essas duas situações, então nós teríamos que explicar tudo isso para o seu Antônio, para que ele possa melhorar a sua administração perante a empresa, né? Nós sabemos que ele montou a empresa, volto a repetir aqui, montou a empresa começou a andar, mas ele não fez um planejamento para essa empresa. É por isso que ele está precisando de você como administrador. Você já deve se sentir nessa situação. Você deve pensar assim, eu agora tenho responsabilidades, né? Eu agora estou no setor da administração, estou na área administrativa e eu preciso ajudar essa pessoa que está buscando o meu auxílio. Então, para isso, eu preciso ter responsabilidades, porque tudo aquilo que for feito é o meu nome que está à frente, né? E quando você começa a fazer um trabalho com responsabilidade, outras portas irão se abrir para você. Então, nós trazemos aqui, na nossa apresentação, a segunda situação, problema, para que a gente possa também se posicionar, né, em relação à situação do senhor Antônio. Então, imagine aí que o senhor Antônio ele deseja elaborar o planejamento financeiro e orçamentário daquela empresa que eu falei para vocês. Estão lembrados o nome? A empresa é a empresa Calçados Belos. Então, ele quer fazer isso para o próximo ano, né, para ver se melhora os negócios da empresa, para ver se a empresa ela começa a agir de uma forma mais sustentável, né, que a empresa não pense só no agora, mas para que ela pense também no futuro, ou seja, em tudo que virá depois, em tudo que será construído, não só a curto prazo, mas também a médio e a longo prazo. Então, conversando com outras pessoas do ramo, né, com outros amigos que também são empresários, o seu Antônio ele ficou sabendo que existem diversos modelos que podem ser adotados nesse processo. Alguém chegou para ele e disse assim, olha, senhor Antônio, eu percebi que o senhor está abrindo a sua empresa, também já passei por isso, mas existem diversos processos que o senhor pode adotar. Aí o senhor vai escolher qual o melhor para a sua empresa. O senhor vai observar esses processos, é importante que o senhor contrate uma pessoa que trabalha com essa área, para que a pessoa ela possa lhe ajudar. Então, como foi mencionado, diante de todas as alternativas apresentadas para o senhor Antônio, ele ficou interessado exatamente, especificamente, por duas desses modelos, né, que foi o modelo estático e que foi o modelo flexível. Professor, o senhor falou aí sobre modelo estático, modelo flexível, não sei bem o que é isso, pois eu vou já falar para você de que se trata. Mas lembrando aí,
que o seu Antônio ele fez o quê? Com as informações coletadas pela controladoria da empresa do seu Antônio, né, ele pretende elaborar ambas as simulações, né, para que ele possa tomar um posicionamento. Então a controladoria ela fornece as informações que vão ser necessárias para que se façam projeções pensando no próximo ano, ou seja, no ano que vai vir, para que haja esse planejamento e para que a empresa realmente ela consiga avançar no seu caminho. Então vamos colocar aqui os seguintes dados também, só lembrando que todas as situações aqui são hipotéticas, mas que a gente possa fazer uma reflexão sobre esses dados que aqui são colocados. Vejam os seguintes dados que eu apresento aqui para vocês. Vamos supor que o volume de vendas seja 30 mil unidades. Então espera-se para o ano seguinte que haja um aumento de 20%. O preço médio dos calçados seria a R$ 60. Né? O custo, ou seja, as variáveis, elas variam de acordo com o volume de vendas que vai aumentar. Então nós colocamos aqui 20% das receitas. Tributos sobre receita também variam de acordo com o volume das vendas. Nós colocamos aqui 15%. E as despesas, né, elas são imutáveis, ou seja, elas não se alteram em hipótese alguma. E nós colocamos aqui R$ 500 mil. Né? Aí o que se pretende, professor, com isso? Pretende-se, então, projetar, né, os dados orçamentários da empresa, imaginando que a situação e o volume fixo de vendas. Projetar o orçamento da empresa considerando o volume de vendas em cenários diferentes. Então, nós devemos colocar cenários que são otimistas, cenários que são pessimistas e cenários neutros. Né? Então, para desenvolver essa atividade, vai ser necessário buscar conceitos de cada modelo de elaboração de planejamento orçamentário, as diferenças e compreender também as vantagens e as desvantagens de tudo isso. Nós apresentamos aqui para vocês os tipos de planejamento orçamentário. Então, o planejamento estático, por exemplo, lembra aí, ó, que esse planejamento ele é mais rígido, ele é imutável. Sua principal característica está na classificação das peças orçamentárias. Né? Aqui fala-se sobre receita, custo, fala-se sobre despesa, sobre investimento, parte do princípio do volume de produtos e de venda. Então, traça-se um valor sobre a produção, ou seja, sobre as vendas. As vendas, elas são pré-fixadas. Os volumes é quem vão determinar, né, os volumes de atividades que vão ser realizados na empresa em cada setor. Então, isso aqui que nós acabamos de mencionar é o tipo de planejamento orçamentário estático. Ah, professor, então agora eu consegui compreender. Pois bem, dando base para os orçamentos, como gasto pessoal, orçamento de despesas operacionais, orçamento de investimento, depois é finalizado pela autoadministração, ele não pode mudar, ou seja, ele não pode sofrer nenhum tipo de alteração. Como nós já falamos, ele é rígido, né? Ele não vai permitir mudanças. Então, logo todos os dados eles são coletados pelo orçamento estático e se tornam metas a serem seguidas pela empresa. Aí o que é que nós vamos ter? Vamos ter que correr atrás para atingir essas metas a partir do momento que elas são traçadas. O orçamento estático ele parte do princípio que nada pode mudar depois de realizado. Ele parte do volume de vendas ou do volume de produção. Agora também nós iremos falar sobre o flexível, ou seja, ele pode mudar, pois ele aceita adaptações, o flexível. Aqui a empresa ela vai admitir uma faixa de variação, onde pode alterar os orçamentos de custos, despesas, investimentos, com base na variação dos volumes de produção ou de vendas. Aí, professor, qual é o grande diferencial? O diferencial é que ele também admite variações de orçamento, ou seja, pode acontecer variações com gasto de pessoal, né, o que não aconteceria naquele modelo estático que nós acabamos de falar para vocês. Professor, existe sim o contínuo. Ele parte da ideia de continuidade, olha só que legal. Este caso ocorre quando a empresa faz o seu orçamento continuadamente. É o caso de uma empresa com maturidade, então uma empresa que já conseguiu amadurecer. Ela ocorre de uma forma rápida, mas também de uma forma instantânea. Aqui deve ser feito um bom planejamento e também é preciso que haja um acompanhamento dos resultados. O orçamento contínuo ele é um orçamento quase que realizado em tempo real. Existe outro tipo também, pessoal, que é o orçamento, né, que é outro tipo que nós iremos mostrar aqui para vocês,
estaremos apresentando aqui outro tipo de planejamento operacional, que é o base zero. Está começando no início da empresa, né? Ele não irá olhar o histórico que aquela empresa ela tem, ou seja, o que a empresa ela fez anteriormente. Então ele começará a fazer a partir daquele momento o seu orçamento. Não irá olhar se a empresa ela carregou ou se ela teve alguns problemas, né? O que ela teve antes, né? Tudo isso é importante a gente saber. Então ele vai começar do zero. Aí, professor, me deu um exemplo. Por exemplo, um exemplo, se vocês puderem pesquisar mais a fundo, mas que nós trazemos aqui para vocês, é a Ambev. Então começa sempre do início, como se tudo tivesse zerado. Não vai olhar o passado da empresa, né? Não vai buscar informações no passado, mas vai trazer uma referência e dizer que tudo está ok, que deu certo. Mas vai começar do zero, com a intenção de fazer melhor sempre da próxima vez. Sobre a empresa do senhor Antônio, como ficaria se ela aumentasse 20%, por exemplo? Então vamos colocar aqui a situação inicialmente do planejamento orçamentário estático, né? Então nós devemos projetar as receitas e os gastos conforme os parâmetros dados pelo modelo estático, para nós sabermos como é que fica. O volume de vendas que nós iremos colocar aqui será de 30 mil unidades. Então apresento aqui para vocês uma tabela onde tem na parte superior aqui estático, para que vocês possam analisar. Observem esses dados, né? Nós temos a receita bruta. Essa receita bruta, pessoal, é a partir dessa multiplicação aqui, ó, de 60 por 30 mil, 60 reais vezes 30 mil, né? Seria o preço das unidades de calçado, vezes a quantidade, né? Que vai dar 1.800.000. Logo em seguida nós temos os tributos, né? Que, como nós mencionamos, seria 15%, então ficou em torno de 270 mil. Os custos variáveis, nós colocamos aqui 360 mil, né? Que seria 20% de 1.800.000. Despesas fixas de 500 mil e o lucro de 670 mil. Ainda continuando aqui com a nossa tabela, né? Nós mostramos agora para vocês, nós mostramos o estático, vamos mostrar agora o flexível, onde a receita bruta ela é 2.160.000, né? Então é a partir da multiplicação de 60 vezes 36 mil. Logo em seguida nós temos os tributos de 324 mil, nós temos os custos variáveis de 432 mil, nós temos as despesas fixas de 500 mil e o lucro de 904 mil, conforme nós mostramos aqui nessa tabela para vocês. Então, em relação a essa situação, ele ficou em dúvida em relação aos dois tipos de orçamento, e você vai ter que ajudar pelo melhor orçamento. Então você vai aconselhar ele a adaptar, aliás, a decidir pelo estático ou pelo flexível. E é por isso que nós trazemos aqui logo em seguida outra tabela comparativa para que você possa ajudar o seu Antônio. Logo diante dessa pergunta, qual você indicaria, o estático ou o flexível para a situação do senhor Antônio? Qual o mais indicado nesta situação? Então, para decidir, é bom você comparar os dois tipos, e nós colocamos aqui lado a lado nessa apresentação, para que vocês vejam qual a receita bruta para o estático, mas também para o flexível, quais os tributos para o estático e para o flexível, quais os custos variáveis também para ambos, as despesas fixas e o lucro, para que você possa ajudar o senhor Antônio a tomar a decisão mais acertada. Então, percebe-se que se tiver uma variação de 20%, ele poderá pular de um lucro de 670 mil para 904 mil. O aumento, nesse caso, ele vai ser significativo da empresa. Então, se você pensou desta forma, você já está preparado para ajudar o senhor Antônio. Logo, o orçamento mais indicado para a empresa do senhor Antônio é o flexível, pessoal, exatamente como vocês pensaram. Uma vez que admite uma variação e proporciona um lucro significativo acima de 300 mil reais após sofrer um aumento de 20% em suas vendas. Então, este é o mais indicado. Só lembrando que você, como já foi mencionado, tem esta responsabilidade em mãos, né? Imagine que você vivenciou realmente essa situação, que você teve essa missão de ajudar essa pessoa que estava com dificuldades na empresa, mas que precisava de uma ajuda profissional. Então você, trabalhando nessa área da administração, você vai ter
essa grande missão nas mãos, de poder ajudar a pessoa que está precisando de um auxílio, da pessoa que possa auxiliar, principalmente a planejar, que possa fazer uma organização na empresa, para que essa empresa ela possa crescer, não só a curto prazo, mas a médio e a longo prazo. Então, essa nossa videoaula, ela está inteiramente conectada com a apostila, por isso aí a importância de você também fazer uma leitura na apostila, para que você possa entender o conteúdo. Acredito que tenha sido explicado de uma forma satisfatória e que você possa compreender tudo aqui que foi trabalhado nessa nossa primeira videoaula. Lembrando que nós teremos a segunda videoaula, que será o complemento deste conteúdo que nós estamos trazendo aqui para vocês. Então, um abraço a todos, nos encontraremos na segunda videoaula.